do quarto ano. Como foi o final de semana de vocês? Desejo que tenha sido maravilhoso. Vamos iniciar mais uma semana de aula, né? Aula de ciências. Iremos corrigir a atividade anterior e dar continuidade ao nosso assunto. Mas antes da gente continuar, né, nossas atividades, vamos agradecer a Deus por mais um momento de aula, por mais uma semana e pedir muita proteção a Deus para que Ele proteja a nossa vida, né, dê saúde a nós e ao mundo inteiro. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso em agradecimento e pedir proteção a Ele. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigada, Papai do Céu, por esse momento. Abençoa nossos estudos, né, nosso conhecimento e a nossa família. Então, a correção nas páginas 100 e 101, né, que a gente observa aqui, é o ciclo hidrológico, né, o ciclo da água. É quando a gente observa o oceano em uma parte do continente, que representa a água sendo evaporada do oceano e formando nuvens por condensação, as quais podem ser arrastadas até o continente e em seguida representa a chuva, o retorno da água ao oceano, certo? Então temos aí a fusão, a solidificação, vaporização e condensação. Então a fusão do estado sólido para o líquido, né, quando a gente pega o cubo de gelo e derrete, que ele vai virar água. A solidificação, a água na forma de gelo, que vai do estado líquido para o estado sólido. A vaporização é o líquido para gasoso, por exemplo, é o preparo do arroz, né, que a gente viu aí no livro, e colocado a água na panela, deixando sobre a chama do fogão, que a água praticamente desaparece e vira as gotinhas, né? E a condensação, que é do estado gasoso para o estado líquido. Então, ao destampar essa panela, a gente percebe as gotinhas de água na sua tampa. Então, corrigindo na página 100, a letra A, qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nessa situação da letra A? Então, vai ser a vaporização. Então, a gente observa a vaporização, que é do estado líquido, né, a água para o gasoso. A letra B, qual é o nome dessa mudança? Vai ser a condensação, porque a condensação é do estado gasoso para o estado líquido. Vai as gotinhas da chuva aqui, né? E a letra C vai ser a solidificação, que é a água, né, que é o estado líquido para o estado sólido. Então tá a água e vai para o sólido, ok? Bom, então eu observei os vídeos, estão de parabéns, né? Enviaram para mim a leitura e a explicação do que você entendeu sobre a neblina. Muito bem, pessoal, é isso mesmo, adorei a participação. Então, só relembrando, né, e uma forma de orientar a neblina, que a gente deve observar que ela no trânsito, ela influencia de uma forma negativa, porque a neblina diminui a visibilidade e pode causar acidentes, atropelando principalmente nas estradas. Por isso é necessário estar sempre alerta ao volante e às leis de trânsito, como trafegar em baixa velocidade e manter o farol baixo ligado. Então veja aí que devemos ter esse cuidado. Então, quando estiver, né, com a neblina em estradas, as
pessoas que estão dirigindo, precisa ter muita atenção nesse momento, certo? Então, essas são as correções. Então, aqui nas páginas 102 e 101, terá uma experiência para vocês realizarem em casa, para que vocês observem as mudanças do estado físico da água. Na letra A, o que pode acontecer com a água quando ela recebe ou cede certa quantidade de calor para o ambiente? Então, vocês irão responder como fica a temperatura da água dessa maneira, né? Quando ela recebe ou cede certa quantidade de calor para o ambiente. Então, os materiais que vocês irão utilizar é água, né? Separei aqui a água no copo, copo de vidro, 300 ml, um prato de plástico, massa de modelar, quer dizer, a massinha de modelar, a geladeira, sua casa, copo plástico transparente pequeno, né? Copinho de café. Então, veja só. Então, aqui nessa questão, você só vai responder a letra A, essa primeira, né? Essa A minúscula. Aqui é o passo a passo de como você vai fazer essa sua experiência. Primeiro, despeje a água num copo plástico até completar aproximadamente 3/4 de sua capacidade. Então, você vai colocar sem encher, certo? Aí na imagem mostra mais ou menos aonde fica a água, certo? Observe o aspecto e as características da água em seu interior. Então, você vai observar. Depois, coloque o copo plástico com água na geladeira e aguarde no mínimo 3 horas. Então, você vai fazer esse procedimento, colocar lá no mínimo 3 horas. Retire o copo plástico do congelador e observe o aspecto e as características da água em seu interior. Aqui é o passo a passo para que você faça o procedimento, porque na página 103 você irá responder como foi que ficou cada processo desse, quando você colocou, quando você retirou, certo? Então, na C, retire o copo plástico do congelador e observe o aspecto e as características da água em seu interior, dentro, né? Em seguida, coloque o copo plástico em um ambiente que recebe luz solar diretamente. Após 2 horas, retorne ao local em que foi deixado o copo plástico e observe o aspecto e as características da água. Então, você vai observar novamente depois de ter levado a luz solar. Depois, coloque o copo plástico com água no centro do prato. Então, depois de ter levado à geladeira, colocado a luz do sol, você vai colocar no prato. Sobre esse copo, coloque o copo de vidro com a boca voltada para baixo, cobrindo. Utilizando a massa de modelar, vede os espaços entre o copo e o vidro e o prato. Pronto, depois de colocar a massinha ao redor do copo, deixe a montagem em um local que recebe luz solar diretamente. Após 4 horas, retorne ao local e observe o que aconteceu, certo? Então, você vai levar a luz solar, do jeito que está aqui. Bom, para quem não tem a massinha de modelar em casa, vai aqui uma receita. Os ingredientes que você vai precisar para fazer a massinha de modelar: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1 xícara de café, certo? De sal, meia xícara de chá de água, 2 colheres de sopa de óleo de soja. Modo de preparar: em uma vasilha, misture a farinha e o sal, acrescente aos poucos a água e mexa até a mistura se tornar homogênea. Em seguida, acrescente o óleo e amasse bem até que a massa adquira a consistência de massa de pão. Se houver necessidade, acrescente água aos poucos, até a massa adquirir a consistência desejada. Então, pessoal, após concluir a experiência, vocês irão responder as 5 questões na página 103.
Então aqui é só para você explicar o passo a passo de como ficou a água. No primeiro quesito ele quer saber na etapa B, quando coloca o plástico, o copo no plástico com a água no congelador, como foi que ficou? Vai do estado líquido para o estado sólido ou do estado sólido para o estado líquido. O segundo, a etapa D. Então lá na etapa D, quando retorna, às 2 horas ao local deixado o copo de plástico, observa o aspecto e as características da água. Como foi que ficou essa água, certo? Retornou ao estado líquido. Terceiro, explique com suas palavras o que ocorreu com a água na etapa G. Então, G já é o finalzinho, quando coloca o copo para receber luz solar diretamente, Então, o que ocorreu aí? Evaporou. O que foi que aconteceu com essa água? Ficou líquido, certo? No quarto, quais os nomes das mudanças de estado físico observados nas etapas B, D e G? Então, vai ser fusão, vai ser evaporação, vai ser as etapas que vocês irão observar e dizer o nome das mudanças de estado deles, certo? E por último, converse com seus colegas e responda às seguintes perguntas. Por que é preciso utilizar massa de modelar para vedar os espaços entre o copo e o prato? Resiste suas conclusões. Então, por que colocamos a massinha para fechar? Qual a importância disso? Seria para condensar? Como seria esse procedimento, certo? Então, essa experiência é para que vocês realizem e respondam as questões. Caso haja alguma dúvida ou não consiga realizar a experiência, eu estou aqui para ajudar vocês a responder, certo? Então, quando estiver realizando a atividade e não conseguir sentir dúvida ou não conseguiu observar direito, aí você entra em contato para que eu possa explicar passo a passo a sua dúvida, tá bom? Então, é essa a nossa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a nossa próxima aula. Um beijão para vocês.